tiraram o pé por causa dos cartões amarelos. Foi muito erro individual também. Vocês tiveram essa sensação de que algum jogador do Cruzeiro deixou de chegar mais forte, ou sei lá, de pressionar a arbitragem, alguma coisa assim, para não ficar suspenso? É difícil a gente falar sobre isso, né, Caramujo? Porque eu não estou, assim, no cérebro e no coração dos jogadores do Cruzeiro para saber o que se passa, quais são as reais intenções por trás dos seus comportamentos em campo. O que eu posso te dizer é que, para além do jogo de sábado, nos últimos jogos eu tenho percebido um Cruzeiro com uma rotação abaixo do que já apresentou. Isso tem a ver com os cartões? Alguns deles estão pendurados já há algum tempo, não era só para essa partida. Pode ser um fator, mas assim, acho que tem outras coisas envolvidas, porque não foi só no sábado que a gente viu um Cruzeiro com uma rotação abaixo, um Cruzeiro menos intenso do que a gente já viu em outras oportunidades com o Leonardo Jardim. Eu acho que tem alguma questão de comportamento aí que não está sendo executada como já foi em outros momentos. Me pergunto se pode ser alguma questão física, de repente, será que o time sentiu aí no Campeonato Brasileiro não é fácil, né? Então, não é o ritmo. Agora está tendo algumas semanas cheias para trabalhar, mas veio de uma sequência intensa de jogo quarta e domingo, basicamente com o mesmo time. Será que o time sentiu fisicamente e por isso não está conseguindo entregar na mesma rotação? Agora, essa questão de arbitragem aí realmente não tinha nem que ficar reclamando muito, não, porque tomar cartão por reclamação, eu chegaria aqui e falaria que foi um cartão desnecessário e que o jogador prejudicou a equipe contra o Flamengo por tomar um cartão desnecessário. Agora, coisas do jogo, faltas táticas, esse tipo de coisa tem que fazer. Se deixaram de fazer por conta do jogo contra o Flamengo, acredito que seja um erro. Mas não acho que é só isso que explica, não. Acho que o Cruzeiro já vem não executando alguns comportamentos defensivos que são importantes há alguns jogos. Uma questão em particular que me incomodou muito no jogo contra o Vasco foi a dificuldade do Cruzeiro para encaixar a pressão, né? Eu esperava demais que principalmente o Hugo Moura fosse um cara mais incomodado na hora de sair para o jogo. Acho que os zagueiros do Vasco também tiveram uma certa liberdade, o que não pode ocorrer, principalmente se tratando do Robert Renan, que é um cara que constrói bem. E aí talvez seja um pouco sintomático, né, de um Cruzeiro que talvez não estava querendo se entregar ao máximo no jogo contra o Vasco, porque na sequência tinha a partida contra o Flamengo. Até depois da partida o Caio Jorge dá uma entrevista, fala que era uma decisão na quinta-feira e tudo mais, mas enfim, não adiantava muita coisa pensar nessa decisão, nessa entre aspas, final antecipada, com o Cruzeiro perdendo para o Vasco da Gama como foi, né? Difícil falar assim se algum jogador quis evitar cartão ou algo do tipo, mas no geral a postura foi de quem não estava querendo se entregar ao máximo. E aí eu penso que o jogo contra o Flamengo logo na sequência pode ter condicionado sim. E enquanto a gente roda os melhores momentos aqui, eu vou até começar com uma coisa que me incomodou muito. Gente, o Vasco estava jogando de 3 em 3 dias, né? Jogou contra o Flamengo no domingo, jogou na quarta-feira um jogo contra o Bahia, que, honestamente, o Vasco só ganhou porque o Jean Lucas foi expulso, porque o Bahia estava melhor no jogo. E aí, na hora que vai enfrentar o Cruzeiro, eu falei, pô, o Cruzeiro vai jogar no ritmo dele e tem tudo para vencer esse jogo. E não foi o que a gente viu, né? O Cruzeiro toma um gol muito cedo e assim, a gente faltou a tal da eficácia, né? Que o Leonardo Jardim tanto fala. Mas só uma análise de jogo. Gosto de começar com você nessa aí, Rafa. O que foi a partida? Por que o Cruzeiro não conseguiu jogar? Pois é, Caramujo, todos nós nos perguntando isso, e não só nesse jogo, né? Acho que o Cruzeiro já vem oscilando nas últimas partidas, quando a gente fala de performance, quando a gente pensa o que é o Cruzeiro do Leonardo Jardim. Nós sempre imaginamos aqui um time que sobe as suas linhas de marcação e pressiona a saída de bola do adversário, e todos nós imaginávamos que isso poderia ser muito frutífero para o Cruzeiro num jogo contra um time do Fernando Diniz, que tem ali nos seus zagueiros, no seu primeiro volante, figuras que vão tentar construir. Se você encaixa bem, marca bem essas linhas de passe, você poderia recuperar essa posse de bola numa zona ali de perigo, né, e realmente criar boas oportunidades de gols. Quando a gente fala do Cruzeiro de Leonardo Jardim, a gente fala de
Wanderson e Christian, que sem a bola ganham muitos duelos, ajudam demais, estão o tempo inteiro mordendo os adversários e com isso desafogando também muito o trabalho dos nossos dois volantes, que também fazem muito isso, né? Que também pressionam muito, ganham muitos duelos, sempre em alta rotação. Quando a gente fala desse time do Leonardo Jardim, a gente fala de linhas compactas ali, principalmente a primeira e a segunda linha, um time que não é nada espaçado, né? Pelo contrário, extremamente compacto, que não permite espaço ao adversário para chegar próximo da nossa área com superioridade numérica, um time que defende muito bem a sua área, um time que não permite tantas finalizações ao adversário, e um time que não sofria gol de bola parada, de bola aérea há 2 meses, levantamento aqui do Central da Toca. E ontem a gente não viu nada disso, né? E isso ajuda a explicar o resultado que nós vimos em campo, um Cruzeiro que ali até antes do gol criou algumas oportunidades interessantes, poderia ter aberto o placar, mas num lance que é um lance até característico assim dos times do Fernando Diniz, né? Uma invertida de bola de um lado para o outro. Então é o Paulo Henrique, né? PH, que consegue encontrar, que recebe esse lançamento, e aí tem uma falha do Kaique, né? De abordagem, mas tem uma falha de todo o sistema ali do Cruzeiro, as linhas totalmente espaçadas, a gente observa os nossos zagueiros, os dois parecem muito mais preocupados com o Verratti do que com o Ryan, que entra sozinho na nossa área, né? E me incomoda muito a abordagem dos zagueiros, mas não tinha mais ninguém na área para poder defender, para poder marcar. Você não vê Christian, não vê Wanderson, não vê Lucas Silva, Lucas Romero, um Cruzeiro totalmente espaçado, parecia desligado do jogo naquele momento, né? E eu não acho que dá para você jogar nenhum minuto de nenhum jogo do Campeonato Brasileiro desligado, porque senão você vai ser punido. E o Ryan, que é um jogador muito especial, muito talentoso, vem fazendo uma ótima temporada, né? Vem fazendo muitos gols, mas não pode ter tanta liberdade, não pode ser tão simples chegar na área do Cruzeiro e finalizar como foi para ele. Então o Cruzeiro já sofre esse gol e o jogo fica, para mim, extremamente confortável para o Vasco nessa reta final, assim, né, nesses 35 minutos após o gol no primeiro tempo, e segue confortável para o Vasco no segundo tempo, porque sinto que o Cruzeiro não consegue vencer duelos, não consegue recuperar a posse de bola numa zona de perigo para o Vasco, com exceção do Matheus Pereira, que fez uma ótima partida individualmente, né, mas que acabou sendo desperdiçada pelos seus companheiros, num Cruzeiro que pouco combateu, como nós vimos em outros momentos, e o Vasco pouco agrediu o Cruzeiro também, se a gente for analisar friamente. Não teve lá tantas oportunidades assim no primeiro tempo, no segundo também não, uma ou outra chegada, mas pouco agrediu, mas parecia muito confortável, porque o Cruzeiro não conseguiu tirar o Vasco da zona de conforto, empilhou oportunidades, principalmente no segundo tempo, depois da saída do Wanderson, que é um atleta que, assim, por vezes, na minha opinião, foi criticado de forma exacerbada pela torcida por não ter feito um gol ou dado uma assistência, mas no sábado realmente fez uma partida abaixo da crítica, não acertou nada que tentou, e aí o Jardim faz essa substituição no segundo tempo, o Arroio entra, há uma inversão de lado ali do Christian e o Arroio, né, com relação ao que vinha sendo o primeiro tempo, mas é um Cruzeiro que até tem ímpeto ofensivo, ronda a área do adversário, por vezes chega dentro da área do adversário, né? Nós estamos vendo os melhores momentos do jogo para finalizar, mas assim, sempre muito equivocado nas tomadas de decisão, sempre muito equivocado no gesto técnico, e aí, infelizmente, quando você se dá ao luxo de errar tanto, você vai ser punido pelo seu adversário. E aí, quando vem a substituição do Matheus Henrique, que eu entendo a lógica da substituição, acho que fazia sentido. Um dos primeiros lances ali, ele acaba cometendo um erro. Acho que o Kaique também, de novo, que normalmente é um atleta que contribui muito no momento defensivo, mas sábado teve uma noite muito infeliz. Inclusive, ganhou pouquíssimos duelos, né, Caramujo? Você que no seu canal sempre pega as estatísticas dos jogadores. Absurdo como o Kaique ganhou poucos duelos, desarmou pouco no sábado com relação a outras partidas, muito discrepante. E aí, numa falha individual, mais uma, o Cruzeiro cede o segundo gol para o Vasco. E a partir dali, sinceramente, a sensação que eu tinha assistindo esse jogo era que podia ter mais 80 minutos e o Cruzeiro não faria um gol.
porque muitos equívocos de tomada de decisão, finalizações de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar, você vê que começa a bater um desespero na turma, né? Então, realmente, com exceção do Matheus Pereira, que acho que fez um bom jogo, talvez ali o William fez um jogo ok, talvez o Fabrício Bruno fez um jogo ok, mas de resto achei a equipe toda muito abaixo naquilo que são as principais características desse time, que levou esse time até 66% de aproveitamento de pontos no Campeonato Brasileiro. Esse é um time que joga numa rotação muito mais alta do que essa que nós vimos no sábado, que agride muito mais o adversário, porque desarma muito mais, vence muito mais duelos, principalmente no meio-campo, sobe as suas linhas de marcação, pressiona a saída de bola do adversário, e é muito letal, né? Não precisa de tantas finalizações, quando teve, se não me engano, 21 finalizações e só 3 na direção do gol. Então, assim, realmente uma noite infeliz do Cruzeiro, que poderia, se tivesse sido o que ele normalmente é, né? O que a gente se habituou a ver, poderia ter saído com um resultado bem melhor de São Januário, tá? Porque o Vasco nos cedeu espaços, havia caminhos, mas o Cruzeiro não soube aproveitar esses caminhos e foi punido por isso. Acredito que existem pontos no Campeonato Brasileiro que são acessíveis e pontos que não são. Respondendo um amigo que até perguntou se existe algum jogo para perder. Existem pontos que são acessíveis e existem pontos que não são. Lá em São Januário, no sábado, pelo time que é o Vasco, pelas estratégias, havia pontos acessíveis ali, seja 1, seja 3. Eram pontos acessíveis e o Cruzeiro deixou pelo caminho, porque foi incompetente, não tirando os méritos do Vasco, mas quando você analisa os números, o Cruzeiro foi muito incompetente, por isso não conseguiu uma sorte melhor. Ô, Caramujo, antes até do Caio aí, você tinha comentado aí sobre a questão física, né? O jogo, como o Cruzeiro facilitou para o Vasco para sair na frente logo neste início, né? Ficou um jogo melhor para o Vasco, que não precisou se desgastar tanto, mas mesmo assim, depois desse gol, o Vasco não fez absolutamente mais nada no primeiro tempo, né? Foi o Cruzeiro em cima o tempo inteiro. Cara, o que tinha de espaço atrás ali dos volantes do Vasco, velho. Pô, o Wanderson pegou a bola ali 10 vezes. O Pereira, aí sim, com qualidade para fazer. Então, o Cruzeiro teve muito espaço, mas muito espaço. A sensação que eu tinha vai empatar a qualquer hora e se empatar vai desmoronar aí o estilo Fernando Diniz do Vasco, porque a única chegada que o Vasco deu foi esse lançamento, uma leitura muito ruim do Kaique, do próprio Jonathan Jesus também. Muita gente vai falar, o Paulo Henrique estava livre, porque o Ryan fecha por dentro, né? O Wanderson está em outro mundo, com 7 minutos de jogo, ele não acompanhou nem o Ryan e nem ajudou o Kaique, então olha aí onde que ele está. O Ryan estava perto dele no início, né? E o Ryan sai e ele tá vendo então, não sei o que, velho, totalmente desconectado, velho. E só um detalhe, né? O Paulo Henrique domina essa bola, o Kaique errou, viu, gente? Ninguém tá discutindo isso, não, mas o Ryan tá aqui dentro da área. Cadê os volantes do Cruzeiro, velho? O Wanderson assistiu, tá todo mundo assistindo a jogada lá. E a defesa afundou muito, a defesa foi lá pro lado do Cássio e ficou um vazio ali. Não dá para tomar um gol desse, não, gente. Isso aqui é muita desatenção. Porque o erro maior aí, né, o Caramujo, o lateral ele pode abordar desde que ele esteja confiante inteiro pro lance, né? Isso. Se você vê aí o lançamento, velho, como que o Kaique vai pra jogada, velho, ali a chance de dar um problema é gigante, velho. Olha de onde que ele sai, velho. Se ele deixa o cara dominar, velho, é 1 contra 1 ali, velho. Olha, você não vai conseguir um bote desses tão certeiro, né? Uma vez ou outra até vai. Mas foi uma leitura, assim, muito ruim. O Wanderson, que era para ajudar, se o Ryan fecha por dentro, né? Um ou outro tem que estar junto com ele, e ele sobe sozinho. Aí o Jonathan Jesus não antecipa, né, ao que acontece. Então o Cruzeiro facilitou, mas mesmo assim, depois disso, é espaço atrás de espaço. Eu falei muito na transmissão, já destaquei aqui, como a Rafa citou, a questão do Wanderson, importante em muitos momentos. Acho que ainda é um jogador que é útil, mas a partida dele sábado foi abaixo de qualquer crítica. Errou tudo. O Kaique também, um jogo muito ruim. Agora, é importante que quando você perde um jogo,
principalmente com isso de rede social, né? Ninguém serve mais, né? O Wanderson não serve, Kaique não serve. Cara, o torcedor precisa ter um pouquinho mais de consciência, né? Que são esses jogadores aí que estão com essa campanha espetacular que o Cruzeiro tá na parte de cima da tabela, não mudou ninguém. E nem vai mudar, o elenco é esse aí. Claro que vamos ter peças aí, um Kenny quando entra e vai muito bem de novo, né? Vai se adaptando cada vez melhor, tomara que tenha o Sinisterra, mas a força que o Cruzeiro fez para tomar esse 2-0, e aí quando entra o Mateuzinho, que no lugar do Christian, que tinha feito raiva naquele lance ali, velho, não pode perder uma chance daquela, em hipótese alguma, velho. Se você quis trazer para a perna que sente mais confortável, a finalização tem que ser bem diferente dessa, né? E pelo segundo jogo ele repete isso, que é um passe do Pereira para ele contra o Red Bull Bragantino, e ele finaliza muito mal, e de novo ele traz para a perna direita e finaliza muito mal, né? Vi até, acho que foi o Conrado falando sobre esse lance, como os jogadores têm dificuldade de concluir jogadas com a perna não dominante, né? Porque ali, se ele domina e vai para dentro, ele finaliza de esquerda, véio. Não é possível que ele não consegue um chute, se tiver como você chegar no lance aí, porque assim, o campo tá muito aberto, véio. O que o Pereira fez na jogada foi piada, véio. Ele limpou uns 3 e falou, toma, empata para nós. Olha aí, velho. E aí mesmo assim dava para finalizar bem, né? Tava na direita lá. Se ele bate rápido ali, ele batia de pé direito. O zagueiro do Vasco não ia conseguir se teletransportar ali, ó. É que ele quis de novo puxar para dentro, assim, foi no contra-movimento, né? Também dava, né? Mas eu acho que... Mas eu achei que esse lance foi pior do que contra o Bragantino, porque contra o Bragantino fez sentido ele cortar. Uhum. Acho que aí teve um pouco de preciosismo. Cortou bem contra o Bragantino. Sim, aí foi preciosismo. Fiquei com essa sensação, algo que nem costuma ser característica do Christian, né? É um cara que costuma solucionar as coisas em poucos toques, mas foi muito mal nessa jogada. Agora, pode concluir. Caio, só mais uma coisa. Sim. E aí, uma outra coisa que me incomoda. O Cruzeiro passa a tentar fazer gol de qualquer jeito. No primeiro tempo, um lançamento pro o Cuesta, até ele empurra o Caio, mas não o suficiente para fazer um pênalti. Véio. Ali, o Caio tá chegando embalado. Véio. Ele tá desequilibrado. Aí esse lance, ó. Ele tá desequilibrado para finalizar, véio. E ele tenta mesmo assim, sabe? Pô, domina a bola e é você contra o zagueiro. Véio. No segundo tempo, ele faz uma ótima jogada no passe do Pereira, e aí eu nem sei como que a bola não entrou, desviou em alguém, o Jardim pegou ainda. Aquilo ali é um lance consciente, que ao invés de chutar, ele dribla o zagueiro, depois ele corta de novo e cruza. O Marquinhos estava no segundo poste para fazer, né? Então, tentar fazer de qualquer jeito, teve um outro no segundo tempo, não tem aí nos melhores momentos, mas eu acho que foi uma triangulação com o Kenny Arroio, o Pereira e acho que era o Caio. E aí o Kenny passa, se ele devolve, o Kenny estaria em condição de finalizar com a canhota, eu acho que ele tenta chutar de qualquer jeito, nem sei onde que a bola foi, acho que foi para fora. Então, passar a fazer as coisas dessa forma desesperada, véio, isso aí não é o jeito que o Cruzeiro conseguiu grandes resultados, né? Então, tem muita coisa aí que dá para tirar de lição, e tô torcendo muito, Caramujo, para o Kenny já aguentar pelo menos 45 minutos, porque aí ele pode ser titular, né? E o Mateuzinho, quando ele entra, que a gente espera, vai ali para o lugar do Christian, né? Mais uma boa alteração do Jardim, ele inteiro no lance, véio. Inteiro, ele viu o Paulo Henrique, e se ele vai dominar uma bola daquela ali, ela tem que ficar colada no seu pé, né? O espaço que ele dá ali é coisa de quem entrou em outro mundo também e não pode, né? Ali matou qualquer chance de buscar um empate e a derrota merecida do Cruzeiro, que a gente lamenta muito. Eu fiquei remoendo essa derrota ontem. Como a Rafa falou, 21 finalizações. Eu acho que foram poucas no gol. O Cruzeiro teve ação demais dentro da área do Vasco. Muita ação e o acabamento foi um pior do que o outro.
Essa jogada, o Caio, ó, isso é consciente, véio. Que ele não chutou de qualquer jeito, tentou. Na outra lá do primeiro tempo, chutou todo desequilibrado. Mas depois do segundo gol, já era, infelizmente. O Vasco venceu com mérito e sem fazer muita força, viu, Caramujo? Porque o Cruzeiro ajudou e muito. O Cruzeiro facilitou a vida do Vasco até nos gols que o Vasco fez, né? Foram gols bem, mas bem facilitados pelo Cruzeiro. Foi um time que não teve aquela ambição que a gente está acostumado a ver, até a atitude que o Jardim gosta de falar, e para além disso acumulou muitos erros, né? Essa jogada do primeiro gol do Vasco, a inversão de um lado para o outro, ela aconteceu demais no jogo. O Cruzeiro deu muito espaço para que isso acontecesse. O Puma já inverte de uma forma muito simples, e aí eu concordo, tem uma sequência de erros, né? O Kaique, para mim, fez a pior partida dele no ano, porque não foi mal só defensivamente, mas ofensivamente. O Kaique não teve nenhum cruzamento certo no jogo. Tem muito crédito, para mim, é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, mas foi muito mal. E aí, na sequência dessa jogada, né, com o erro do Kaique, de fato, eu concordo com o que o Samuca diz. Para mim, tem um erro também de leitura do Jonathan, né? O Fabrício estava ali mais com o Verratti, o Jonathan poderia ter se achegado mais ao Ryan, e tem também o problema dos volantes, né? A gente falava ao longo da semana e, obviamente, o Cruzeiro sabia. A principal arma ofensiva do Vasco é o jogo aéreo, e com menos de 10 minutos o Cruzeiro toma um gol justamente de cabeça do Ryan, né? Que já tinha feito um gol assim contra o Flamengo de cabeça, mas ali em bola parada. Depois disso, naturalmente, o Cruzeiro acaba chegando um pouco mais, mas impressiona a incompetência do Cruzeiro, e até em alguns momentos foi um Cruzeiro um pouco afoito, né? Me incomodou a quantidade de bolas longas, principalmente pelo lado direito. Eu achei que o Cruzeiro forçou demais, jogo longo por ali, e aí tinha um cenário legal para o Cruzeiro explorar, porque o Puma estava improvisado como lateral esquerdo, né? Até acho que ele fez um bom jogo, mas era um cara que poderia ter sido mais incomodado com o jogo pelo chão. Por dentro, os volantes não se acertando. Pelo lado esquerdo, o Cruzeiro até conseguiu circular um pouco mais pelo chão, pelo Matheus Pereira, né? Que mais uma vez caiu pelo lado esquerdo, mas Kaique e Wanderson muito, mas muito mal no acabamento. O Cruzeiro não tinha sequência nas jogadas por ali, né? Só no primeiro tempo, que foi o que o Wanderson jogou, ele perdeu a bola 12 vezes. E aí é complicado, assim, achar sentido em uma titularidade absoluta do Wanderson quando ele não contribui naquilo que ele estava contribuindo, né? Porque durante muito tempo a gente falava do Wanderson que não estava entregando gols, mas que entregava em outros aspectos. Não tem sido o caso. E aí eu falo não tem sido porque não foi só no jogo contra o Vasco. Já é o terceiro jogo seguido muito ruim do Wanderson. Ele foi muito mal contra o Bahia, contra o Bragantino foi muito mal, também substituído cedo, e contra o Vasco, novamente um jogo muito ruim do Wanderson, e aí no intervalo ele saindo. Algo até incomum, se tratando de Leonardo Jardim, né? Eu acho que é um pouco sintomático a gente ver o Wanderson saindo tão cedo. O próprio Jardim já pode estar perdendo a paciência com o jogador. Basicamente, no primeiro tempo, a boa chance que o Cruzeiro tem é com o Matheus Pereira, em um chute fora da área, mesmo assim nem foi tão próximo ao gol. Volta para a segunda etapa, achei que o Jardim fez bem de colocar o Arroio na vaga do Wanderson. Nos primeiros minutos foi até o Arroio pela esquerda e o Christian pela direita, mas prontamente o Jardim já alterou esse cenário. Esperava que o Arroio fosse contribuir mais, tá? Confesso. Não acho que ele entrou mal no jogo, mas esperava mais do Kenny Arroio em termos de posicionamento, leitura. O Cruzeiro tem ali duas boas chances, uma com o próprio Arroio, mas a principal com o Christian, né, que foi muito mal na tomada de decisão. E aí depois a entrada do Matheus Henrique na vaga do Christian, que eu gostei, o jogo vai para o ralo, né, porque o Matheus Henrique já entra e na primeira ação dele, ele pisa em campo e já erra aquele domínio. O Kaique também erra, mas aí é muito mais culpa do Matheus Henrique. Paulo Henrique aproveita bem e faz o gol. Acho que depois disso vira um jogo muito laicar, porque o Cruzeiro passa a atacar mais, tem um time mais ofensivo, mas ataca de forma desordenada, segue errando muito. E eu fiquei com a sensação de que o Vasco ficou muito mais próximo do terceiro do que propriamente do Cruzeiro de fazer o primeiro, né? O Vasco encavala ali boas chances. O Cássio tem que fazer duas boas defesas, tem gol perdido pelo Puma dentro da área, pelo David dentro da área. O Cruzeiro ficou, depois que sofreu o segundo gol, mais próximo de sofrer o terceiro do que propriamente de fazer um.
E aí, voltando ao que a gente falava durante a semana, por que o Cruzeiro precisava jogar mais? Porque é sempre mais fácil você vencer jogos jogando bem. Você jogar bem uma fração de minutos e contar aí com brilhos de alguns jogadores, com brilhos individuais, pode acontecer como aconteceu contra Bahia e Bragantino, mas não é o normal. É raro que isso venha a fazer com que uma sequência de vitórias aconteça. E infelizmente, mais uma vez, o Cruzeiro contra o Vasco, acho que até é difícil falar de uma fração de minutos boa do Cruzeiro, né? Acabou não jogando bem e não contou com brilho individual. Então, tem que ser carregada essa lição já para o jogo de quinta-feira. O Cruzeiro precisa e deve voltar a jogar bem, voltar a ser consistente, porque tem capacidade disso. Não pode ser tão vulnerável, tão incompetente como foi contra o Vasco da Gama.